Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma sessão deste colento órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, o eminente procurador de Justiça, doutor José Vicente de Pierro, aos senhores e senhoras advogados, estagiários e aos nossos queridos servidores. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Ferreira Mendes, mãe do excelentíssimo doutor Fábio Mendes Ferreira, juiz de direito da Terceira Vara Civil da Comarca de Presidente Prudente, e mãe do excelentíssimo doutor Vilmar Mendes Ferreira, procurador de Justiça, falecimento ocorrido em 12 de novembro. Também enviaremos votos de felicitações pelas aposentadorias do juiz de direito Esaú Messias dos Santos e do desembargador Antônio Tadeu Ottoni. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins, números 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. No item 15, a declaração convergente do eminente desembargador Ricardo Dipp. Agravo, números 1, 2 e 3. Conflito de competência, números 5, 7 e 8. Embargos de declaração, números 42, 43, 44, 45, 47, 71, 72 e 73. Habeas corpus, número 49. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, número 50. Mandado de segurança, números 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 e 61. Reclamação, números 62 e 63. Representação criminal, 64 e 65. Retirado de pauta a pedido do relator, números 4 e 24. Relatoria do desembargador Luiz Fernando Niche. E número 8, relator o desembargador Gomes Varjão. Número 6, relator, desembargador Gomes Varjão. Adiado por uma sessão para sustentação oral. Número 9, em que é relator o desembargador Gomes Varjão. Adiado a pedido do desembargador Noivo Campos. Número 21, em que é relator o desembargador Luiz Fernando Niche. Retirado de pauta para cumprimento de decisão monocrática. Número 48, em que é relator o desembargador Campos Melo. Retirado de pauta para cumprimento de despacho. Número 58, relator desembargador Damião Koga. Sobra do desembargador Fábio Gouveia, número 67. Estão convocados para esta sessão os desembargadores Paulo Alcides, com os itens 5 e 52, e o desembargador Sá Duarte, com o item número 7. Estes três itens dos desembargadores Paulo Alcides e Sá Duarte acabaram de ser julgados nos blocos de julgamento, de modo que para nós será uma honra se vossas excelências puderem permanecer, mas entendo compromissos outros, já podem considerar-se dispensados. Pois não, desembargador Paulo Alcides. Portanto, a todos, em nome de Vossa Excelência, agradeço o convite, mas em razão de outras urgências no gabinete, eu vou me ausentar. Muito obrigado.
Destaque do desembargador Carlos Monerá, número 28, em que é relator desembargador Luiz Fernando Niche, e destaques da desembargadora Luciana Bresciani, número 46, de relatoria do desembargador Ademir Benedito, e 68, de relatoria da desembargadora Silvia Rocha. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O número 1 da pauta administrativa é prorrogação de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar de interesse do Dr. Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, juiz de direito aposentado, quando em exercício na 2ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Civil Central. Matéria está em discussão. Deferida à unanimidade a prorrogação de prazo. Item 2. Minuta de resolução apresentada pela Igreja Presidência deste Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a elevação da comarca de Franco da Rocha à entrância final. Vossas Excelências já receberam todo o material respectivo. A matéria está em discussão. À unanimidade de votos, aprovaram a minuta de resolução. Número 3, trata-se de ofício do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o doutor Fábio Henrique Falcone Garcia, juiz de direito da 1ª Vara de Crimes Praticados contra Crianças e Adolescentes da comarca de São Paulo, seja colocado à disposição daquela Igreja Corte a contar de 8 de novembro de 2024, para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Cristiano Zanin, com prejuízo de sua vara. Matéria em discussão. À unanimidade de votos, deferiram o afastamento. Ainda um item extra, incluído hoje em pauta, trata-se do expediente atinente aos autos número 2018/15647. Vossas Excelências também já receberam o material atinente a este feito. Matéria em discussão. A unanimidade de votos, aprovaram a modificação. No mais, são afastamentos de magistrados com proposta de deferimento e outros já deferidos de referendo deste colendo do órgão especial, matéria em discussão. À unanimidade de votos, deferidos todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Temos sobre a mesa 3 pedidos de sustentação oral. O primeiro deles é o item 26 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Carlos Monerá. Pede a sustentação o doutor Wilton Luiz de Carvalho, pelo autor, o prefeito do município de Cedral. Convido o doutor Wilton a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Wilton. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, nobre presidente desse órgão especial, representante da Procuradoria-Geral do Estado, demais desembargadores que pertencem a esse órgão especial. Aqui trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade feita pelo município de Cedral em face de um decreto legislativo
emanado do Legislativo, sustando um decreto do Executivo, com vários argumentos que são descabidos e fora do contexto legal. Ou seja, sustaram o próprio reajuste anual de alguns tributos, o ticket de alimentação, várias coisas de maneira indevida, que extrapolaram de maneira absoluta o poder de um decreto legislativo. Por isso que o município de Cedral, através do seu prefeito, entrou com a SADI para que seja declarado inconstitucional o decreto legislativo emanado pelo Poder Legislativo, sustando o decreto do Executivo, onde foram verificadas várias inconsistências no decreto legislativo do Legislativo. Basicamente é isso. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Wilton. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os desembargadores e desembargadoras. Cumprimento o membro do Ministério Público, doutor José Vicente. Cumprimento o advogado, agradecendo pela concisão e clareza de suas ponderações. Cumprimento também os funcionários e público em geral. Senhor presidente, todos já receberam o meu voto, é um voto longo de 13 laudas, e eu vou, como a emenda é autoexplicativa, vou limitar-me à sua leitura. Ação direta de inconstitucionalidade. Objeto, o decreto legislativo número 1 de 2024 do município de Cedral. Trata-se de uma emenda supressiva, cujo teor sustou o decreto executivo de número tal, o qual atualizava os valores de tributos municipais e da unidade fiscal municipal. Parâmetros de constitucionalidade, todos da Constituição Estadual, e apontam a impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da lei orgânica do município. Inconstitucionalidade material. Inexistência no decreto executivo de exorbitância do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Decreto executivo sustado que não alterou o valor da unidade fiscal do município e, com relação aos tributos municipais, limitou o reajuste do valor ao índice de correção monetária oficial, excetuando-se a taxa de serviços de coleta de lixo. Neste particular, até porque houve até uma demora maior até virem os documentos necessários ao processo, a alteração do valor cobrado guardou obediência à legislação municipal de regência, cuidando de mero repasse do custo dos serviços à população beneficiada. Pelo meu voto, eu estou entendendo pela inconstitucionalidade do decreto legislativo de sustação e aponto precedentes desse colendo órgão especial. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência do pedido com a declaração de inconstitucionalidade do decreto legislativo número 1 de 2024 do município de Cedral. Matéria em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente o pedido nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Wilton. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Próxima, sustentação oral, o número 20 de ordem, também direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Xavier de Aquino, com voto 33.627. Pede a sustentação oral doutor Lucas Xerém de Camargo Rodrigues, pela autora, Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Convido o doutor Lucas a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Lucas. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras. Hoje aqui tenho muita honra aqui de estar representando a Associação dos Pesquisadores Científicos do
Estado de São Paulo, a PQC. Né? Sabemos todos aqui da importância da ciência, de como ela é importante para o desenvolvimento econômico aqui do país, e sabemos também que o Brasil ainda está muito longe, né, dos patamares desejáveis aí de investimento na ciência, valorização dos cientistas, se comparado aí aos países da OCDE. Temos muito trabalho ainda para frente, não é fácil, né, de uma hora para outra atingir esse patamar, mas um dia chegaremos lá. Mas eu acho que podemos, né, começar a enfrentar os problemas jurídicos aí relacionados a esse tema. E este aqui, né, que submetemos aí à apreciação de Vossas Excelências, é uma questão aqui da valorização, aqui que envolve a valorização da carreira de pesquisador científico no Estado de São Paulo, conjunto de servidores públicos que são aí representados pela autora desta ação. Qual que é a questão, né? Historicamente, a carreira no Estado de São Paulo, a carreira de pesquisador científico sempre foi assemelhada aqui dos docentes das universidades. Isso desde os anos de 1940. Ao longo desse tempo, aí, por várias questões legislativas, foi descolando, foi se assemelhando novamente, mas da década de 1990 para cá, houve um grande descolamento, a valorização dos pesquisadores científicos desta carreira não acompanhou a valorização da carreira do docente, que certamente é merecida, merece até mais, mas o que há, na verdade, foi, não sei por que razão institucional, o Estado de São Paulo não tem valorizado com devido merecimento os pesquisadores científicos e não tem respeitado essa equiparação aqui, que tem um fundamento na Constituição do Estado de São Paulo, o artigo 129, parágrafo 1º. Em razão disso, diversos servidores individualmente ajuizaram ações, né, pedindo equivalência salarial, e muitos conseguiram e têm até hoje recebido remuneração compatível aí ao cargo de docente universitário. Alguns não conseguiram, mas o que é importante mencionar é que houve uma ação coletiva da PQC em 2011. Essa ação foi julgada procedente, né? Então, o tribunal foi a terceira Câmara de Direito Público, o relator foi o desembargador Camargo Pereira, julgou procedente essa ação, reconheceu que são assemelhadas, reconheceu o direito, e só que poucas semanas depois veio a súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, por não ter função legislativa, não podia determinar aí, aumento de vencimentos dos servidores por questão de isonomia. O Estado ajuizou uma ação rescisória, essa ação foi relatada pela desembargadora Luciana Briciani, integrante desse órgão especial. Essa ação foi julgada procedente, essa ação rescisória, sob o fundamento de, por não haver lei, né, que garanta essa equiparação, o único fundamento possível seria o da isonomia por fato das carreiras serem assemelhadas, e, neste caso, encontraria a vedação do STF. Essa questão está no STJ, ainda está em curso, foi até provido o recurso especial da PQC, mas isso também não resolve a questão aqui legislativa. Existe uma injustiça, né, existe uma violação de direito, e o ordenamento jurídico precisa dar uma ferramenta, precisa dar um remédio para a correção dessa violação. E o instrumento adequado para isso é essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que seja determinado aí ao Poder Legislativo a edição da competente lei. Porque se o Poder Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos, ele pode, né, existe previsão no ordenamento jurídico, determinar que o Legislativo supra essa omissão. Queria, Excelências, aqui para encerrar, apenas contornar os óbices, não é uma questão simples, reconheço, mas os óbices que foram apresentados aí nas informações prestadas pela PGE, pela Assembleia Legislativa, a respeito do cabimento, do conhecimento ou da procedência dessa ação. Um deles, levantados apenas pela Assembleia Legislativa, de que essa disposição, na qual nos socorremos aqui da Constituição Estadual, não teria sido recepcionada após a emenda constitucional 1998, que retirou a disposição equivalente na Constituição Federal, mas, assim, a jurisprudência, que existem diversos julgados desse egrégio tribunal desde então, que julgaram diversas ações com base nesse dispositivo, ele nunca foi reconhecido inconstitucional. A PGE fala que existem leis nesse sentido, que não há uma omissão legislativa, que há uma discordância da autora com o conteúdo das leis,
mas dá para ver nessas leis aqui tratam apenas de fixação da remuneração. A última lei citada nas informações da PGE se refere ao valor de entrada da carreira do pesquisador científico. É R$5.000, $1.000. Acho que não é nem $1.000, né? $100, $900. Muito pouco para a carreira, principalmente se a gente olhar para fora, né? Quanto que esses receberiam esses pesquisadores. Eu acho que por isso ocorre hoje o fenômeno que a gente conhece como fuga de cérebros, né? Nos últimos anos, mais de 7.000 cientistas deixaram o país e levaram seus talentos, seus conhecimentos para outros países, uma pesquisa do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E se é R$5.000 o valor de início aqui do pesquisador científico, o docente universitário, o docente da USP, o professor assistente, que é aquele que tem serviço de mestrado, R$10.553 em 2023, para manter a mesma comparação. E o professor doutor, 14.700. Então, essa equivalência, essa equiparação está bem longe de existir, então ela não é solucionada pela existência de leis. Salvo engano, no parecer do Ministério Público, aponta aqui que, por serem vinculados a autarquias, os professores universitários, não caberia essa equiparação por serem os pesquisadores vinculados à administração direta. Contudo, o dispositivo constitucional não faz essa distinção, falam que é do mesmo poder, e são do mesmo poder, do poder executivo. E, por fim, também é mencionado que isso violaria a súmula vinculante 37, mas aqui, né, o Poder Judiciário não vai aumentar vencimentos, não vai determinar o aumento de vencimentos, mas sim reconhecer que há amora, que há omissão do Poder Legislativo e determinar essa correção. O Poder Judiciário não tem função legislativa, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas tem poder para reconhecer, para declarar a inconstitucionalidade por omissão, que será aí uma decisão muito importante para a valorização dessa importante carreira aqui para o Estado de São Paulo. Então, Excelências, agradeço muito a atenção e aguardo aqui a procedência da ação. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Lucas. Para que profira o seu voto, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Xavier de Aquino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ilustres pares, representantes do Ministério Público, servidores, advogados presentes. Trata-se de direta de inconstitucionalidade por omissão, pretensão de que seja reconhecida a omissão legislativa em relação à isonomia salarial entre pesquisadores científicos e professores universitários estaduais, em cumprimento ao artigo 124, parágrafo 1º da Constituição do Estado. Preliminar de ausência de interesse de agir. Acolhimento. Estado de São Paulo, que editou diversos normativos referentes ao plano de vencimento dos pesquisadores científicos, carreiras que, por sua vez, não se assemelham. Observância da súmula 37 da Corte Suprema, presidentes desta Corte, em ocorrência de omissão legislativa, e pelo meu voto, senhor presidente, estou julgando extinto o processo sem julgamento do mérito a teor do 4856 do Diploma Processual Civil vigente. Ok, muito obrigado. O eminente relator, então, acolhe a preliminar de ausência de interesse de agir e propõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 4856 do Código de Processo Civil. A matéria está em discussão. Por votação unânime, acolheram a preliminar de ausência de interesse de agir e julgaram extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado ao doutor Lucas. Tenha uma boa tarde. Próxima sustentação oral é o número 69 de ordem, mandado de segurança civil, em que é relator o eminente desembargador Damião Kogan, com voto 51.744. Pede a sustentação oral o doutor Fernando Fabiani Capano, pela impetrante Vanderlânia Fabiani Capano.
Convido o doutor Fernando a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Fernando. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente deste órgão especial, deste Sodalício Bandeirante, que é o maior tribunal da América Latina, demais desembargadores e desembargadoras, representante do Ministério Público, tutor dos interesses da sociedade, amigos e amigas aí da advocacia, serventuários, os meus cumprimentos. Agradeço a oportunidade. A impetrante é a senhora Vanderlânia Carla, servidora da Secretaria de Educação, e, embora Vossa Excelência tenha dito Fabiane Capano, na verdade, Fabiane Capano é meu sobrenome, Vanderlânia é minha cliente, que não tem nenhum grau de parentesco comigo, na verdade. Sendo muito objetivo, senhores e senhoras desembargadoras, aqui nas minhas ponderações, nós estamos aqui a tratar de uma ação mandamental manejada em razão da servidora, senhora Carla, servidora da Secretaria de Educação, que, por escolha do governo do Estado de São Paulo, foi alçada à condição de conselheira da FDE. FDE, Fundação para Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Como nós bem sabemos, excelências, a FDE é o órgão executor de todas as políticas públicas, ou pelo menos da maior parte delas, de todas as políticas públicas aqui da Secretaria de Educação do Estado, que, a rigor, é dirigida, entre outros cargos, é dirigida por um órgão diretivo superior, órgão esse que tem previsão estatutária. A FDE foi instituída, como Vossas Excelências bem compreendem, por este estatuto. Este órgão diretivo tem algumas indicações. A senhora Carla, impetrante, foi alçada à condição de conselheira deste órgão diretivo superior e, dali para diante, passou a exercer um mandato de 4 anos, que que trabalha dentro da gestão do próprio governo do Estado de São Paulo. Na primeira sessão em que participou como conselheira, indicada pelo governo, alçada à condição de conselheira, foi também escolhida entre os pares deste conselho diretivo lá da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, foi alçada à condição de presidente deste conselho. E, a rigor, começou a perfazer o seu munus, começou a perfazer o seu mister. Como disse, este órgão diretivo, este Conselho Superior da FDE, ele é órgão deliberativo e, em grande medida, excelências, ele tem o poder-dever, por exemplo, de ajustar normas estatutárias. E foi exatamente, excelências, mais uma vez sendo bem objetivo, um certo dissenso havido no âmbito dessas sessões deliberativas que, a rigor, colidiram com certos interesses do próprio governo do Estado de São Paulo, que motivaram a propositura dessa ação mandamental aqui por ato do governador do Estado de São Paulo, que, em setembro de 2023, rescindiu unilateralmente, através de decreto, a posição de conselheira da impetrante, interrompendo, segundo o meu crivo, segundo minha singela compreensão, o seu legítimo mandato. E, ato contínuo, o governador providenciou a sua imediata substituição pela então chefe de gabinete da Secretaria de Educação, que, por óbvio, estava ali a cumprir uma agenda de completa anuência, de anuência integral com a posição do governo, que queria, naquela ocasião, discutir mudanças estatutárias no âmbito da FDE, e, ressalto, sublinho uma vez mais, excelências, estamos diante de um órgão executor de políticas públicas do maior orçamento do Estado de São Paulo. E é exatamente este ato do governador que, segundo o meu crivo, dá ensejo à propositura dessa ação mandamental, que, em tese, seria competência aqui do órgão especial por parte de Vossas Excelências. A questão que se coloca, a meu juízo, é a seguinte: ora, eu compreendo a indicação política da impetrante, mas a partir dela nós temos mandato, previstos expressamente no artigo 7º e no artigo 10 do Estatuto da Fundação. Ora, se fosse o caso de, a rigor, que a gente possa compreender que a indicação do governo pode ser rescindida
unilateralmente, e é uma decisão política pura e estrita, qual é a razão de termos, mais uma vez, segundo a minha compreensão, um mandato outorgado do ponto de vista estatutário? A meu juízo, nós não estamos diante de um mandato imperativo. Se estivéssemos, voltaríamos lá à ocasião da Revolução Francesa, que, obviamente, teve entre os seus objetivos acabar com a lógica dos mandatos imperativos. Portanto, encerrando aqui as minhas ponderações, uma vez mais agradecendo a oportunidade de ser ouvido por Vossas Excelências, se é verdade, numa perspectiva pós-positivista de que o direito é o estudo do fenômeno da norma, desde que a norma sirva para construir sociedades mais equânimes, se isso é fato, a mim me parece que o direito é ferramenta de controle do poder, especialmente se o poder é exercido de maneira arbitrária. É o caso, uma vez mais, segundo a minha singela compreensão, a compreensão deste paupérrimo profissional da advocacia, que está a ensejar a concessão da segurança nos termos do pedido da peça vestibular. Ressaltando que não estamos diante aqui, a meu juízo, de perda de objeto, porque, embora a impetrante esteja afastada do cumprimento do seu legítimo mandato, como disse, ele é coincidente com o mandato do governador, o que significa dizer que, alçada novamente a condição de conselheira da FDE, cumprindo o seu mandato após a indicação política do governador, ela retomaria os seus trabalhos normalmente até o final do governo. Postas essas ponderações e feitas essas singelas considerações, uma vez mais, agradeço e reitero a concessão, o pedido de concessão da segurança nos exatos termos da peça vestibular. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado ao doutor Fernando. Eu quero me desculpar porque a anotação na minha ficha estava equivocada. Impetrante é Vanderlânia Carla Belarmino Alves. Para que profira o seu voto, tem a palavra o eminente desembargador Damião Koga. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os eminentes colegas presentes, doutores procuradores de justiça, nossos servidores, advogados presentes. Cumprimento o doutor defensor pela excelência da sustentação. Mandado de segurança, servidora pública da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Designação como conselheira representante do governo do Estado junto ao órgão de direção superior da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Substituição do cargo pelo governador antes do término do prazo final do mandato previsto pela lei, investidura a termo, liberdade de nomeação e exoneração, ausência de estabilidade, inteligência do artigo 7º, inciso 1 do Decreto-Lei 51.925 de 2007, que aprova o Estatuto da Fundação. Fundação é instrumento de ação do Estado para a consecução de seus fins, submetendo-se ao controle estatal para que a vontade do ente público seja cumprida, gozando de autonomia parcial. A natureza da nomeação como representante do governo estadual reveste-se de precariedade. O prazo máximo de 4 anos para o exercício do mandato não lhe atribui qualquer estabilidade no curso deste período, uma vez que a ideia é incompatível com a figura da livre nomeação, permitida, portanto, a substituição. Aplicação da súmula 25 do Colégio Supremo Tribunal Federal. Nomeação a termo não impede a livre demissão pelo presidente da República do ocupante de cargo dirigente de autarquia. Dada a natureza e finalidade da função, não tem o delegado direito líquido e certo ao exercício do mandato pelo tempo integral, fixado como limite de duração. Precedente do Colégio Supremo Tribunal Federal, inexistência de direito líquido e certo, ordem denegada. Esse é o meu voto. Muito obrigado. O eminente relator propõe seja denegada a segurança. A matéria está em discussão. Com a palavra o desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu gostaria de indicar vista. Pois não. Julgamento suspenso em face de pedido de indicação de vista do desembargador Jarbas Gomes. Muito obrigado ao doutor Fernando. Tenha uma boa tarde. Próximo julgamento é o número 12 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade em que a relatora, o desembargador Carlos Bonerá, com o voto 21.245. Repito, número 12 de ordem.
Este feito, no dia 9/10, teve indicação de vista dos desembargadores Campos Melo e Jarbas Gomes, e no dia 16 de outubro foi retirado de pauta pelo eminente relator, a quem eu passo a palavra para que profira o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Realmente, ele foi colocado em pauta, eu retirei de pauta para aprimorar o voto com sugestões da culta desembargadora Silvia Rocha que me forem feitos. Eu vou me limitar à ementa, porque a matéria é de todos conhecida e meu voto é bastante longo. Frente de trabalho, ação direta de inconstitucionalidade, objeto da Lei 629, de 23 de novembro de 2007, no município de Potim, em sua redação original e na conferida por outras leis que mencionam, cujo conteúdo normativo cria o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e dá outras providências correlatas. Os parâmetros de constitucionalidade são os artigos 111, incisos 2 e 10 e 115 da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade material, arguição pelo Procurador de Justiça. Leis suscitadas que não se confundem com as limitações impostas pelo tema 612 do Egrégio Supremo Tribunal Federal para contratação temporária. Normas de evidente caráter assistencial, ainda que haja contraprestação dos beneficiários. Política pública que garante concretização à dignidade da pessoa humana. Inexistência de violação ao princípio da investidura ou à moralidade administrativa. Pelo meu voto, eu estou julgando parcialmente procedente, afastando os artigos 5º, 6º e 7º da lei por ofensa aos princípios da reserva de administração e da separação dos poderes. Essas determinações invadem atos próprios de gestão administrativa. Não cabe ao Poder Legislativo estipular prazo para o chefe do Poder Executivo executar a norma. Portanto, pelo meu voto, estou julgando parcialmente procedente. Pois não. O eminente relator, então, propõe a parcial procedência, pois reconhece a inconstitucionalidade somente dos artigos 5º, 6º e 7º da Lei do Município de Potim. Tem a palavra o desembargador Campos Melo. Senhor presidente, essa matéria foi julgada semana passada, mais de uma vez. Eu vou sintetizar. Entendo que é causa de procedência. Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego por meio de contratação por tempo determinado viola os artigos 111, 115, 2 e 10 da Constituição Estadual, 37, 2 e 9 da Federal. Eu já mencionei na sessão anterior a doutrina e a jurisprudência a respeito. Vou reiterar apenas o seguinte: o diploma legal deve estabelecer critérios objetivos para a identificação do que possa ser considerado excepcional interesse público, sob pena de incompatibilidade com a Constituição. E, no caso em tela, eu verifiquei que não há nenhuma menção ao interesse público. E se não há menção ao interesse público, tampouco há menção, nem poderia haver, a excepcionalidade desse interesse público. Então, eu trago novamente a colação precedentes deste órgão especial e a repercussão geral 612 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que diz que a validade de contratação temporária depende de estar prevista em lei a excepcionalidade do interesse público. E é por isso que eu ouso divergir do eminente relator sorteado para julgar procedente a ação. Muito obrigado. A divergência aberta pelo desembargador Campos Melo propõe a procedência da ação. Matéria em discussão. Eu indago ao colegiado se podemos repetir a votação da sessão anterior com a procedência parcial, com a procedência da ação com declaração de voto. Relator designado desembargador Campos Melo, declarando o voto eminente desembargador Carlos Bonnerá. Todos concordam?
Por maioria? Pois não. Então, assim fica decidido. Julgar o procedente por maioria de votos. Relator designado, desembargador Campos Melo. Declara voto o desembargador Carlos Monerá. Próximo item é o 66 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Carlos Monerá, com o voto 21.267. 21. Esse caso aqui havia indicado vista o desembargador Ricardo Dipp, que já me adiantou, se não estou equivocado, que está acompanhando o relator. É isso, desembargador Dipp. Então, a matéria está em discussão. Item 66 de ordem. Então, por votação unânime, julgaram procedente o pedido nos termos do voto do eminente relator. Próximo item é o 70 de ordem, mandado de segurança civil. Relator, o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, com o voto 59.382. Só um minutinho, desembargador. Pois não. Doutora Luciana, voto convergente. Muito bem. Então, por votação unânime, denegaram a ordem nos termos do voto do eminente relator. Próximo item é o número 28 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Luiz Fernando Nishi, tem o voto 38.533 e tem também a palavra. Senhor presidente, cumprimentando a todos nessa primeira intervenção, uma ação direta de inconstitucionalidade uma lei do município de Guarulhos estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto, para atendimento à pessoa grávida durante o período gravídico puerperal e da outras providências. Eu, analisando as disposições, eu concluo no sentido da procedência da ação por vício de iniciativa, inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes, ato normativo impugnado que afronta o princípio da reserva da administração e se miscui na gestão administrativa municipal, determinando a criação de órgão público, impondo atribuições à Secretaria Municipal de Saúde, determinações que tornam o Poder Executivo a escolha pela melhor forma de implementação da política pública, configurando invasão no âmbito da competência privativa do chefe do Poder Executivo. Então, em linhas gerais, eu faço análise de cada uma dessas situações do dispositivo, que eu entendo invasora das atribuições. Eu sei também, todos tiveram acesso ao meu voto, eu sei da divergência parcial do desembargador Monerá. Então, nesse sentido, eu aplico a regra geral de que há realmente uma invasão de atribuições. Então, é como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência da ação, declarando a inconstitucionalidade total da Lei 8.255. Tem a palavra o eminente desembargador Carlos Monerá. Obrigado novamente, senhor presidente. Trata-se, conforme exposto pelo ilustre relator, de quem ouso divergir parcialmente, da inconstitucionalidade do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto para atendimento à pessoa grávida durante período gravídico puerperal, sob o prisma de invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo.
Em meu voto divergente, encaminhado a todos, indiquei inicialmente que a legislação julgada trata de instituição de programa assistencial à saúde pública, visando a proteção e saúde gestacional. Conforme descrição extraída do sítio eletrônico do governo federal, os centros de parto normal são unidades de saúde destinadas à assistência ao parto de risco habitual, fora de estabelecimento hospitalar, que prestam assistência ao trabalho de parto, puerpério e cuidados com recém-nascido. São projetados para oferecer um ambiente acolhedor e assistência humanizada a gestantes que desejam o parto normal. Em outras palavras, me parece que salutar estratégia governamental para humanizar a assistência do parto, coisa que todos nós passamos, né? Todos nós nascemos um dia, todos nós, a segunda consequência disso, iremos morrer também. Destaquei aqui que ser competência concorrente legislar sobre previdência social, proteção e defesa à saúde, havendo, portanto, possibilidade de o município legislar em caráter supletivo sobre a proteção à saúde, de acordo com o interesse local. Essa lei local de origem parlamentar, que prevê medidas de saúde pública à mulher durante período gravídico puerperal, não tangencia o núcleo da reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo e da reserva de administração, conforme premissas do tema 917 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Em verdade, as regras fundamentais são dotadas de abstração e generalidade, objetivando garantir atendimento humanizado às gestantes, daí por serem intituladas de meras diretrizes, conforme o artigo 1º dessa legislação. Eu realço no meu voto que, dentre as diretrizes normativas inseridas no artigo 3º da legislação questionada, a faculdade inserida no inciso 4º, que assegura, caso solicitado pela pessoa gestante, a presença de doula, temática que esse colendo órgão especial já definiu ser constitucional por expressar matéria de saúde pública, cuja competência para iniciar o processo legislativo é concorrente, e citei a ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo desembargador decano desta casa, julgada ano passado. A título de informação, anote-se que o município de São Paulo, há mais de 10 anos, possui a vigente Lei de Iniciativa da Vereança, número 15.945, cujo conteúdo normativo, bastante similar à legislação questionada de Guarulhos, estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal, Casa de Parto, no âmbito do município de São Paulo. Em nível federal, está em trâmite na Câmara dos Deputados projeto de lei que altera a Lei 8.080, de 90, para garantir a implantação e ampliação em todo o território nacional do programa Centro de Parto Normal, Casa de Parto, para o atendimento à mulher no período gravídico puerperal e dar outras providências no Sistema Único de Saúde. É disso que os poderes públicos garantirão o direito à saúde mediante acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde em todos os níveis da federação, nos moldes do artigo 219, parágrafo único, 2 da Constituição Bandeirantes. Relembro o decidido por essa colenda Corte de Justiça, quando do julgamento da lei do município de Americana, que dispunha sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados disponibilizarem equipe de apoio profissional no momento de notícia aos pais recém-nascidos com suspeita diagnóstica ou diagnóstico de síndrome de Down. Naquela oportunidade, o voto de regência do desembargador Márcio Bartoli indicou que matéria relacionada à área de saúde, constitucionalmente submetida à competência legislativa concorrente da União e dos Estados-membros, pode ser disciplinada e tutelada no âmbito municipal, desde que respeitar os limites de interesse local, de acordo com o disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Destacou-se ainda que a lei de Americana se limitou a criar simples regramento no tocante à humanização da comunicação do diagnóstico de síndrome de Down.
Aliás, sob o cenário da pandemia de Covid-19, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a orientação de que o município detém competência suplementar para legislar sobre proteção à saúde. Voto do ministro de Alexandre de Moraes e também do ministro Marco Aurélio. A falta de recursos orçamentários, como todos sabem, não causa a inconstitucionalidade da lei, mas apenas sua ineficácia no exercício financeiro respectivo. Por essas razões, entendo que a Lei 8.255, de 24, do município de Guarulhos, ao estabelecer diretrizes de criação do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto para atendimento à pessoa grávida durante o período gravídico puerperal, é constitucional. De outro lado, e aqui o motivo da procedência é apenas parcial, compartilho da solução adotada pelo nobre relator quanto à inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º e da integralidade dos artigos 4º e 5º. Essa imposição realmente de integração de estabelecimento assistencial, de saúde, intra-hospitalar, etc., ou por outras maneiras, como fazer com que essa regra seja executada, realmente interfere nos atos de competência exclusiva do CEF e do Poder Executivo. Pelo exposto, e pedindo vênia ao eminente relator, lembrando que a legislação me parece muito boa e pretendendo salvar as diretrizes dessa legislação, é que julgo parcialmente procedente o pedindo desculpas pela delonga no meu voto. Muito obrigado, eminente desembargador Carlos Monerá, que propõe a parcial procedência da ação, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º, artigo 4º e artigo 5º. Matéria em discussão. Com a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência e, na sua pessoa, os nobres colegas, também cumprimento o membro do Ministério Público, o representante do Ministério Público e advogados, servidores e demais presentes. Senhor presidente, me parece, com a devida vênia do sempre bem lançado voto do eminente desembargador relator, que a divergência parcial tem respaldo em recentes julgados do Colégio do Supremo Tribunal Federal. Cito aqui dois: a reclamação 70867, relativa ao Corujão da Saúde de Catanduva, e o recurso extraordinário 148.8536, relativo à implantação de área específica nos postos e unidades de saúde para atendimento médico pediátrico aos pacientes bebês e crianças separados dos pacientes adultos. Nesses dois casos, o Colégio do Supremo Tribunal Federal acenou para o que considera correta interpretação da tese de observância obrigatória fixada pelo mesmo Supremo Tribunal Federal. Daí porque, senhor presidente, acompanho o bem lançado voto divergente com a devida vênia do voto do eminente desembargador relator. Resumidamente. Muito obrigado. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Procedência, o relator. Parcial procedência, divergência aberta pelo desembargador Carlos Monerá. Eu sou o primeiro a votar e, com todas as vênias, eu estou acompanhando o eminente relator. Como voto, senhor vice-presidente? Senhor presidente, eu, ao contrário, peço licença ao eminente relator, mas voto com a divergência. Como voto, o senhor corregedor? Com a devida vênia, acompanho o relator. Como vota o eminente decano? Com o relator. Desembargador Damião Koga. Nota vênia com o relator. Desembargador Vico Manhas. Com a divergência. Desembargador Ademir Benedito. Eu acompanho o eminente relator. Desembargador Campos Melo. Nota vênia, acompanho o relator. Desembargador Viana Cotrim.
Vênia com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Com o eminente relator. Desembargador Haroldo Viotti. Com o relator, Data Vênia. Desembargador Ricardo Dipp. Data Vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Data Vênia com a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão. Com a devida vênia, eu acompanho o senhor relator. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho o relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, com todo respeito à divergência, eu acompanho o relator. Desembargador Noevo Campos. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Presidente, com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com o devido respeito, voto com o relator, senhor presidente. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Com a devida vênia, acompanho a divergência. E desembargador Décio Notaranja. Com o relator Data Vênia, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente a ação nos termos do voto do eminente relator. Declara voto o eminente desembargador Carlos Bonerá. Desembargadora Luciana declara também? Não. Assim fica decidido. O score foi 17-8. Próximo item é o número 46 de ordem, embargos de declaração cível em reclamação. É relator eminente desembargador Ademir Benedito, com votos 55.531, e tem a palavra. Senhor presidente, com todo respeito, cumprimento Vossa Excelência, na sua pessoa, todos os demais desembargadores, eminente representante da Procuradoria-Geral de Justiça, nobres advogados, servidores e demais presentes. Aqui me parece, com todo respeito, um caso relativamente simples. Eu tomei conhecimento da divergência apresentada pela desembargadora Luciana Bresciani, mas aqui são embargos de declaração que visam fixação de honorários advocatícios em uma reclamação, que é oriunda do juizado especial. Então, me parece aqui, com todo respeito, que há, na verdade, objetivo infringente. Eu estou rejeitando os embargos, entendendo que não há, no caso, nenhuma das hipóteses que sustentem o eventual acolhimento. Lembrando que não houve sequer instauração propriamente do contraditório, pois a manifestação da parte que agora é embargante veio às vésperas do julgamento aqui neste plenário. Então, por tal razão, e também porque veio do juizado especial, não houve realmente fixação de honorários. Eu estou mantendo e, por essa razão, rejeitando esses embargos, senhor presidente. Pois não, o eminente relator propõe a rejeição dos embargos. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu ouso divergir do sempre bem lançado voto do eminente desembargador relator. Tenho que o fato da Lei 9.099 de 95 não prever a possibilidade de condenação em honorários na espécie não significa sejam indevidos, até porque a reclamação, no meu entendimento, não guarda relação com o sistema dos juizados, justamente por se tratar de ação de competência dos tribunais. A figura da reclamação, ao tempo da edição da Lei dos Juizados Especiais, era prevista no rol de competências dos tribunais superiores, estabelecido na Constituição Federal, e suas hipóteses de cabimento só foram ampliadas com o novo Código de Processo, cujas disposições se aplicam integralmente, inclusive em relação à verba honorária. No caso concreto, o nobre relator não determinou, de fato, a citação da parte beneficiária da decisão, mas a parte se apresentou e ofereceu seus argumentos nos autos. Eu cito aqui precedentes da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão,
do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e da ministra Nancy Andrighi. Também considero que em várias oportunidades que tais já fixamos neste colendo órgão especial honorários em casos como esses. Daí porque divirjo do nobre desembargador relator para acolher os embargos de declaração, condenando a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. Muito obrigado. A divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani propõe o acolhimento dos embargos com a condenação da reclamante ao pagamento de honorários fixados em R$ 3.500. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Rejeição dos embargos do relator. Acolhimento à divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani. Como vota o eminente vice-presidente? Senhor presidente, voto com o relator. Como vota o senhor corregedor? Voto com o relator. Desembargador decano? Com o relator. Desembargador Damião Kogan? Data vênia com o relator. Desembargador Vico Manhas? Com o relator. Desembargador Campos Melo? Com o relator, a embargante não foi compelida a entrar em juízo, entrou livre e espontânea vontade e quer vir buscar os honorários ainda. Com o relator, rejeito. Desembargador Viana Cotrim? Data vênia com o relator. Desembargador Matheus Fontes? Também com o relator. Desembargador Haroldo Viotti? Com o relator, data vênia. Desembargador Ricardo Dipp? Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves? Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão? Com a devida vênia, com o relator. Desembargador Luiz Fernando Nishi? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Jarbas Gomes? Senhor presidente, data vênia com o relator. Nós já atingimos a maioria, indago se mais alguém acompanha a divergência. Desembargador Noivo Campos, desembargadora Márcia Dalladea Baroni e desembargador Carlos Monerá. Por maioria de votos, rejeitaram os embargos de declaração nos termos do voto do eminente relator. Declarar voto a desembargadora Luciana Bresciani. Próximo item da pauta é o número 68 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a eminente desembargadora Silvia Rocha, com o voto 37.574, número 68 de ordem. Tem a palavra a eminente relatora. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores funcionários, eu cumprimento a todos. É ação direta de inconstitucionalidade, artigo 4º da Lei 1632 de 2015 do município de Rubiácea, que institui o sistema de controle interno do Poder Executivo do município e define as competências, atividades, responsabilidades e demais regulamentações dos procedimentos necessários. Previsão de que o órgão de controle interno do município será integrado por servidor investido em função de confiança. Alegação de ofensa aos artigos 24, parágrafo 2º, 1, 35, 111, 115, 2 e 5, 144 e 150 da Constituição do Estado. Criação de função de confiança para o exercício de atribuições de natureza técnica na controladoria interna do município. Violação à regra do concurso público. A criação de funções de confiança e de cargos de provimento em comissão só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, não para o desempenho de atividades técnicas, burocráticas ou operacionais, como neste caso. Tal criação deve pressupor, além disso, relação de excepcional confiança, creio que esse seja o ponto fundamental, entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que é incompatível com a função instituída pela lei em exame, que requer absoluta independência funcional.
tese de repercussão geral, número 1010, que também se aplica às funções de confiança, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. O caso difere de precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, nos quais foi reconhecida a constitucionalidade da função de confiança ou do cargo de provimento em comissão de controlador-geral do município, que exerce a chefia do órgão de controle do Poder Executivo e atua diretamente com o prefeito. Eu fui examinar esses precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal com mais profundidade, como consta do voto, estimulada pelo voto divergente da eminente desembargadora Luciana Bresciani, sempre muito bem fundamentado, mas minha conclusão permaneceu a mesma, porque nem a Constituição Federal, nem a Constituição Estadual conferem aos controladores gerais o afirmado status de ministro ou de secretário, de onde se conclui não ser possível a adoção, no caso concreto, na linha de pacífica jurisprudência deste órgão especial, do exame de normas infraconstitucionais para cotejo da conformidade da legislação municipal com os ditames constitucionais, daí a inaplicabilidade dos referidos precedentes a esta representação de inconstitucionalidade. Demais disso, chama a atenção o fato de que o agravo em recurso extraordinário 1.117.509, referido nos julgamentos mais recentes, não foi reconhecido por ilegitimidade recursal, sendo que o precedente atribuído ao ministro Celso de Mello trata-se, na verdade, de parte da emenda do acórdão do Tribunal de Origem, reproduzido por aquele ministro relator na sua decisão monocrática de 24 de maio de 18, de modo que inexiste o precedente do Supremo Tribunal Federal, que assim também não pode ser levado em consideração. Voltando ao caso, tem-se ainda que se admitisse que o posto de controlador geral ou outro equivalente se equipararia ao de secretário e desempenharia atribuições de direção e assessoramento direto do prefeito, bem como que estaria dispensada a garantia de independência funcional, motivos pelos quais seria admissível sua ocupação por servidor investido em função de confiança ou em cargo de provimento em comissão, fato é que, na hipótese em exame, a lei impugnada não criou o posto de direção do sistema de controle interno municipal, como de controlador geral, que atua diretamente com o prefeito, nem lhe conferiu atribuições específicas de direção, chefia ou assessoramento direto da autoridade nomeante, senão atribuições técnicas e genéricas, de maneira que a representação em tela não se assemelha aos precedentes do Supremo e não prescinde aqui da realização de concurso público. Por último, a menção feita pela Procuradoria-Geral do Estado na manifestação de folhas 82 e 88, a portaria 9.909, de 27 de agosto de 20, que institui o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça de São Paulo, da presidência desta Corte, é despropositada, não só porque a estrutura administrativa e funcional do Tribunal de Justiça é totalmente diferente da estrutura do Poder Executivo de Rubiácea, mas, sobretudo, porque, repito, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais. Por fim, considerando a necessidade de reestruturação do sistema de controle interno do município com a realização de concurso, os efeitos dessa decisão incidirão somente após 120 dias, de acordo com o entendimento reiterado deste órgão especial. Por se tratar de ano eleitoral, o referido prazo deverá fluir somente a partir de 1º de janeiro de 25. As gratificações recebidas de boa-fé pelo servidor ocupante da função de confiança impugnada não terão que ser devolvidas em face do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica. Então, diante do exposto, e muito mais do que consta do voto, que é longo, o meu voto julga o pedido procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 1.632, de 2015, do município de Rubiácea, com modulação temporal de efeitos e observação quanto à irrepetibilidade das gratificações pagas a servidor de boa-fé. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator, então, propõe a procedência da ação com modulação e irrepetibilidade. Com a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu uso divergido, sempre bem lançado o voto da eminente desembargadora relatora.
de fato, para operacionalizar o sistema de controle interno no pequeno e pobre município de Rubiácea, com 2.700 habitantes, segundo o censo de 2022, foi criada a função comissionada ocupada por servidor concursado do município, sem prejuízo das demais atribuições de controlador interno. Segundo, eu destaco que o Pleno Supremo Tribunal Federal tem decidido pela legitimidade até mesmo da instituição de cargo em comissão e também função de confiança para o referido posto, destacando a sua natureza de chefia, direção e assessoramento. Respeito da matéria, recente julgado do Supremo, no âmbito de agravo regimental, 1.694 de São Paulo, e o voto vencido do ministro Barroso apenas alterava a limitação temporal da eficácia da decisão de 120 dias para 12 meses, a fim de viabilizar a organização administrativa. Mas destaca que pressupõe que se trata de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento e pressupõe necessária a relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, exatamente para o cargo de controlador interno. No mesmo sentido, acórdão proferido em agravo regimental em recurso extraordinário, no qual o Pleno Supremo Tribunal Federal reputou constitucional norma do município de Maracaju, Mato Grosso do Sul, que criou o cargo em comissão para o exercício do cargo de controlador geral, relator ministro Alexandre de Moraes. Constou do referido julgado a validade da instituição do cargo em comissão, abro aspas, pois a própria Constituição Federal confere ao chefe do Executivo a prerrogativa para nomear seus auxiliares, entre os quais se insere o controlador geral. Norma de reprodução obrigatória, previsão equivalente na Constituição Estadual. Outra decisão da relatoria da ministra Carmen Lúcia no mesmo sentido. Do cotejo entre as normas, tem o que é possível extrair do ato normativo local, de forma clara e objetiva, as atribuições a serem exercidas pelo titular da função de controlador geral, ausente distinção relevante em relação às legislações analisadas pela Suprema Corte, que justifique a adoção de um entendimento diverso no caso. A lei municipal ora impugnada é até mais restritiva, ao passo que prevê criação de função de confiança exercida exclusivamente por servidor público ocupante de cargo efetivo. A estrutura da controladoria interna do município de Rubiácea é composta apenas pelo controlador interno, que é servidor efetivo designado em função de confiança, diretamente vinculado ao dirigente máximo para desempenhar todas as incumbências do órgão. Tal se dá, inclusive, destaco, na esteira de orientação do Tribunal de Contas do Estado, não se mostrando razoável criação de novos postos, principalmente em um município tão pequeno, sequer a demanda para um controlador geral com essa função única. A Procuradoria-Geral do Estado, de fato, em sua manifestação pela improcedência da ação, salienta que tal modelo é adotado por este tribunal e pelo Ministério Público. Por fim, registro que em recurso extraordinário citado na inicial foi julgado monocraticamente em 2020 pelo ministro Alexandre de Moraes e não fixou parâmetros sobre o tema, limitando-se a analisar a legislação municipal específica, diferentemente dos outros que cito em meu voto. Por tais fundamentos, pelo meu voto, considero atendidos os parâmetros fixados no tema 1010 de repercussão geral, tema de repercussão geral ao qual, nesses diversos julgamentos, o Pleno Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente se pronunciado sobre a sua adequada interpretação.
Divirjo, portanto, para julgar improcedente a ação. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani propõe a improcedência da ação. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Sou o primeiro a votar e, respeitosamente, estou acompanhando a eminente relatora. Como vota o senhor vice-presidente? Senhor presidente, também com a relatora. Como vota o senhor corregedor? Também com a relatora. Como vota o senhor decano? Com a relatora. Desembargador Damião Kogan. Data vênia com a relatora. Desembargador Vico Manhas. Desembargador Ademir Benedito. Também com a relatora. Desembargador Campos Melo. Data vênia com a relatora. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a relatora. Desembargador Matheus Fontes. Com a relatora. Desembargador Haroldo Viotti. Com a relatora, data vênia. Desembargador Ricardo Dipp. Com a devida vênia com a relatora. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho o voto da senhora relatora. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, respeitosamente com a relatora. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerá. Data vênia com a divergência. Desembargador Afonso Faro Júnior. Data vênia com a relatora. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com a devida vênia com a relatora. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Com a devida vênia acompanha a relatora. E desembargador Décio Notarangeli. Com a relatora, senhor presidente. Data vênia. Por votação, por maioria de votos, julgaram procedente a presente ação. Nos termos do voto da eminente relatora, declara voto a desembargadora Luciana Bresciani, score 22-3. Gostaria de lembrar ao colegiado que na próxima quarta-feira, por ser feriado nacional, não teremos sessão do Colendo órgão especial. Retomaremos as sessões no dia 27, próximo futuro. Não havendo mais pedidos de sustentação de preferência ou destaques, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.